maior talk show da educação da Bahia, e o programa é Estação do Saber, Conexões, agora na série Democracia Sempre. A conjuntura nos pede que nós possamos discutir nas escolas, na comunidade, ou seja, discussão que nos leva a ser cidadãos críticos e reflexivos para a conjuntura atual. Por isso, a TV Conexões traz, em 6 capítulos, esta série que vai discutir democracia, justiça social, equidade, ou seja, todos os temas vinculados a nós, cidadãos do Brasil e do mundo. E para começar, um beijão que esquis aí para o nosso governador Jerônimo Rodrigues, e para minha secretária, para a nossa secretária Rovena Brito. Sem mais delongas, eu quero convidar o meu companheiro aqui, Elvéter Volcarte, que vai dividir esse palco comigo. Palmas para o professor Elvéter. Boa tarde, Thales. Que maravilha ver essa juventude aqui do Thales nesse nosso primeiro programa dessa série Democracia Sempre, e ver como a juventude está aí preocupada. Começar? Vamos chamar, estamos em boa companhia. É o meu amigo, um historiador aqui da pesada, esse cabra entende de tudo, Ricardo Carvalho, vem pra cá. O outro convidado também é da área das ciências sociais, professor da UFBA, vem pra cá, Carlos Zacarias. Ele pediu para chamar mais de Zacarias, que todo mundo conhece ele. Vem pra cá, Zacarias. Seja bem-vindo, Ricardo, aqui. Por favor, Carlos. Por favor, pode ser. E a participação efetiva dos nossos alunos. Vamos lá, Volcarte? Vamos lá, nós temos aqui também a participação especialíssima de nossos estudantes. Primeiramente, queremos convidar aqui a estudante Maria Clara Portela, do Colégio Estadual Pedro Marques e Marques. Seja muito bem-vinda. Pode ficar aqui, por favor, Maria. Também convidamos aqui a estudante Emily Iara, do Seifor Mãe Estela. Onde será a sede da TV Conexões? Já vou muito obrigado, logo. Pode ficar aqui, por favor. Também temos representantes aqui do Thales de Azevedo, que vão estar conosco aqui nesse palco. Cadê Lucas? Lucas Mateus. Por favor, Lucas. Vem aqui, Lucas. Hoje é uma arena de discussão aqui, você viu, né? Democraticamente. E para fechar esse time de peso, claro, Giovana Santos. Chega aqui, Giovana. Olha, o chat do YouTube está aberto. Manda seu recadinho, seu alô, seu beijinho. Por favor, vamos sentar para começar os trabalhos, como eu digo sempre. Por favor, sentem. Vai ser um debate muito importante para todos nós. Vamos ver as perguntas agora. Vamos fazer uma introdução. Eu queria, primeiro, Zacarias, lhe agradecer a presença. Então, seu boa tarde. E já vai introduzindo. Eu vou fazer uma pergunta geral para todos. Por que é importante, nessa conjuntura, nós estarmos aqui, ao vivo, para todo o Brasil, discutindo o que é democracia e o que é política? É o tema de hoje do nosso programa. Reencontrar a turma do Thales de Azevedo. Eu estive aqui no ano passado para discutir um tema contemporâneo, né, relacionado à questão da ditadura, da anistia, e o tema permanece em voga, permanece importante, permanece despertando a atenção. Então, muito feliz de estar aqui, reencontrando, e dizer que esse tema de democracia sempre é a aspiração que nós temos, né, Robson? A gente pensar que a democracia é uma coisa que a gente tem que lutar sempre para que seja mantida. E as ameaças que a gente tem sofrido nos últimos anos, elas demonstram que se a gente não lutar para manter a democracia corre o risco de sucumbir. Então a democracia nem sempre existiu e não significa que sempre vai existir e nem sempre vai existir dessa forma, mas significa que a gente precisa lutar para que ela persista, porque é a forma para a gente lutar, para que a gente tenha condições de lutar por outros direitos. Então a democracia sempre é fundamental. Ricardo Carvalho, uma boa tarde para você, e é nosso companheiro aqui da TV Conexões. É sempre bom estar dialogando contigo, companheiro.
Prazer imenso, queria agradecer a oportunidade, Robson, você que é esse grande agitador da cena educacional, uma grande liderança, e esse tema, obviamente, é essencial. Como disse o colega Zacarias, a gente não sabe quanto tempo a democracia vai vigir. Nesse momento, ainda é o melhor modelo que nós conseguimos criar na humanidade, na civilização. Eu não consigo ainda antever algo mais completo, mais rico, mais equânime do que a democracia. Então, enquanto ela for o melhor sistema, a democracia sempre. Democracia sempre irá. Boa tarde a todos. Estou muito feliz de poder estar aqui, né, dividindo essa roda de conversa com vocês e com os outros estudantes. E também em toda a Bahia, né? Eu mesmo sou líder territorial. Sou uma das representantes dos colégios daqui de Salvador, e especificamente do Polo Orle Mussurunga, que é a qual eu sou líder e represento as escolas. Então, isso já é uma democracia, né? Quando nós, estudantes, somos representações, é uma forma de democratizar, né? Tanto o nosso conhecimento e quanto ver que as políticas públicas estão, de fato, sendo exercidas, né? Estão funcionando. Porque quem melhor para falar de estudante, se não o próprio estudante? Então, isso, para mim, é a melhor democracia que existe. Que maravilha! Vamos passar para a próxima estudante. Democracia. Quando você ouve, quando você fala, o exercício disso no dia a dia, como lhe parece? Oi, gente. Boa tarde. Eu quero agradecer também pelo convite. A democracia mesmo, como eu vejo ela na minha escola, né, no meu dia a dia. Eu sou líder geral lá do CEINFO, Mãe Estela, e ativamente eu participo de reuniões com os líderes lá da escola, e a gente sempre pega demandas para poder falarmos no nosso colégio mesmo o que a gente precisa. Isso já é uma forma isso já é uma democracia, querendo ou não. Até porque a gente chega, a gente fala, somos ouvidos, né, por aquilo que a gente procura na nossa escola, né? É sempre bom a gente ver também que isso tem resultado, né? Então, as políticas mesmo que a gente tem, né, da liderança, é algo que a COGEP faz aqui, né, no estado, né, no governo da Bahia aqui. E é algo muito importante, é algo que eu amo participar ativamente. Obrigado, Lucas. Agora sim, com o microfonado. Lucas, democracia, como é que você enxerga? Se você tivesse hoje que definir democracia, como é que você faria isso? Boa tarde, gente. Meu nome é Lucas Matheus. No Tales existe sim a democracia. É algo que todos nós aprendemos diariamente, sejam com as eleições diretas para Grêmio Estudantil, ou as eleições diretas para colegiado e outras formas de votação, né? A COJUB, graças a Deus, também está ajudando bastante os meninos a terem percepção do que é democracia, mas ainda existe a exclusão, né, de muitas pessoas, né, pessoas que ainda não têm consciência do que é realmente, de fato, a democracia, sejam em colégios ou o que viemos enfrentando com a tentativa de golpe de Estado do ex-presidente e agora... E é isso. Giovana agora vai dar seu boa tarde, sua impressão. O Brasil é um país democrático, Giovana, você acha? Primeiramente, boa tarde, né? Então, o Brasil é um país democrático, mas não possui ainda a democracia plena, né? No Tales, com as diversas aulas de filosofia de um professor muito querido chamado Hamilton, nós podemos constantemente debater esse tema, estudar a democracia até mesmo através das eleições para o Grêmio, as eleições para o colegiado. Por exemplo, o Grêmio Estudantil, houveram alunos descontentes, foram lá buscar seus direitos, ver a questão da comissão. Então, tudo isso é amplamente abordado dentro da sala de aula, fora da sala de aula, e incentivado pelos diversos educadores. Então, eu acredito que o principal objetivo e o principal impulso para tornar o Brasil um país ainda mais democrático é investir diretamente na educação. Que maravilha! Olha, nós fomos à rua
e algumas escolas e perguntamos a alguns estudantes, vamos ver só um recorte disso, o que ele achava da democracia. Não foi isso, professor? Isso, perguntamos aos estudantes o que é democracia para eles, né? Vamos ver aí algumas dessas respostas aí que nós vimos, principalmente com estudantes de Itabuna e de São José da Vitória, que estão participando conosco nesse bloco. Democracia para mim significa ser um sistema do povo, né, onde o povo ele pode escolher qual candidato ele quer para o seu país, né, no caso no Brasil também, e é como uma pessoa quer que o Brasil seja acomodado, né? Então isso é feito através das eleições, né? Não, democracia para mim é você respeitar o meu direito de ir e vir, é a minha opção religiosa, é a minha opção sexual e a minha opinião política. Isso que eu entendo por democracia. Que democracia para mim é quando o cidadão faz parte, né, da sociedade, mas ele faz parte ali diretamente com o voto, com a sua participação da cidadania civil. Então acho que isso faz parte da construção da democracia. A democracia ateniense, ela era uma democracia direta, enquanto que a nossa democracia é uma democracia representativa. Por outro lado, a nossa é muito mais ampla, porque todos os nascidos num determinado país, no caso o nosso, são considerados cidadãos e eleitores a partir dos 16 anos. Lá, apenas os homens bem-nascidos, livres, não praticantes de trabalhos manuais e nascidos na cidade de Atenas. Lá, as mulheres, infelizmente, diferente de hoje, poderosamente, né, tomando o espaço que lhes é devido e tomando as decisões que lhe cabem, né, lá naquela época as mulheres, infelizmente, não tinham direito à participação política. Não foi à toa que o nosso gênio Chico Buarque, ironicamente, disse: mirem-se no exemplo das mulheres de Atenas, para que não repitam, né, os erros do passado. Zacarias, nesse processo da Grécia até hoje, tivemos diversos percalços, tentativas de golpes, governos ditatoriais, tivemos movimentos conflituosos, tanto na Primeira quanto na Segunda Guerra Mundial, o nascimento do fascismo, do nazismo, que abalou significativamente o processo democrático. Como é que você vê isso, já que nós estamos discutindo conceitualmente, fazendo essa linha histórica da democracia? Bom, do que o Ricardo falou até aqui, se decorreram 26 séculos, né? 25 séculos e meio, porque o Ricardo falou do nascimento da democracia, o berço da democracia na Grécia, em função da polis grega, aquilo que significava o poder da palavra e a forma direta como os homens, nos termos que o Ricardo falou, podiam representar as suas vontades diretamente junto ao governo. De lá para cá, muita coisa se transformou e a democracia, como ela existia na Grécia, deixou de existir, porque nós tivemos momentos em que a democracia, como ela existia, sucumbiu e a democracia só foi renascer como um governo da maioria, um governo do povo, para o povo, pelo povo, com a Revolução Francesa, de 1789. E foi no decurso da Revolução Francesa e os desdobramentos da Revolução Francesa que o sufrágio universal foi reinstituído. Agora não mais na forma direta, como o Ricardo falou, mas na forma representativa. De 1789 a 1792, quando há efetivamente a democracia e a república na França para cá, muita coisa aconteceu e o Brasil, que é o país que nos cabe, que nos interessa e que vem passando por percalços muito intensos da democracia, o Brasil viveu momentos muito tensos e a democracia, como a gente conhece hoje, é uma conquista muito recente, uma conquista que vive permanentemente ameaçada, uma conquista que é para a maioria do povo, infelizmente, algo abstrato. As pessoas não sabem, Ricardo, o que a democracia significa na vida delas. Até que a democracia desapareça e aí elas vão perceber que o preço do pão, do feijão, do arroz, da farinha, depende das decisões daqueles que governam. E para que a gente tenha pessoas que governam em nome dos nossos desejos, dos nossos anseios, dos nossos interesses, é preciso a gente escolher o representante. E, portanto, a democracia, como a gente conhece hoje e que vive permanentemente ameaçada, ela é, no dizer do ex-ministro britânico Winston Churchill, o pior regime de todos, com exceção de todos os outros. Para nós, que temos uma democracia reinstituída no processo final da ditadura, que teve o primeiro presidente civil em 85 e a Constituição de 88,
que vai agora, em 5 de outubro, fazer aniversário de promulgada, essa democracia que vive permanentemente ameaçada é uma coisa que deve importar na vida das pessoas. Porque para a gente lutar por outras formas de democracia, não só as que a gente chama de procedimentais, né? Nós estamos falando dessa democracia aqui, o direito de votar. Esse é um direito muito importante, mas a democracia não se resume a isso. Para que esse direito seja assegurado, a gente luta para que essa democracia não desapareça. Entretanto, para a gente ter outros direitos, é preciso a gente votar. Os outros direitos que eu falo precisa também de outra democracia, que é a democracia material e a democracia fundamental, nas suas regras fundamentais. É dizer que as pessoas têm que ser menos desiguais, ou seja, mais iguais, e que as condições para que elas possam acessar e possam aspirar à representação. Nós estamos aqui diante de estudantes que são representantes, né, e, portanto, puderam se candidatar. Então, para que as pessoas possam ter o direito de se candidatar, de serem votadas e votarem e serem votadas, é preciso que as regras fundamentais sejam também observadas. Você não pode ser preso por qualquer coisa, não pode ter o seu direito de vir suprimido. Então, para a gente lutar por esses outros direitos, né, de igualdade e os direitos fundamentais, é preciso que a gente tenha garantido os direitos procedimentais, que é escolher o nosso dirigente, escolher os nossos representantes. Foi isso que teve ameaçado recentemente no Brasil. Muitas vezes, o conceito de democracia é associado ao sufrágio universal, ao voto, a este processo. Meninas, meninos, quando vocês quiserem falar nesse debate, só levantar a mão, que a palavra é sua, é de vocês, e vocês façam suas perguntinhas aí, já. Tá com vergonha? Manda aqui, ó, no chat. Ricardo, por que as pessoas associam somente, às vezes, se tem eleição direta, à democracia? Como é que é isso? É só uma questão protocolar, né? Porque a gente tem outras experiências de democracia que não passavam, por exemplo, pelo sufrágio universal. Esse é o nosso entendimento nesse momento, né? Demo, povo, cracia, poder. O poder do povo é exercido nesse momento pelo conceito do sufrágio, do voto, e ele não pode ser, em hipótese nenhuma, ameaçado. É o nosso direito mais fundamental. Mas a gente tem outras experiências democráticas na história que não necessariamente passavam pelo voto universal, pelo sufrágio universal. Os iroqueses, por exemplo, uma população pré-colonial do que é os Estados Unidos hoje, né? Parece que eles aprenderam pouco, que se dizem a maior democracia do mundo, mas vivem um constante exercício de desrespeito à soberania de outros povos, agindo com o imperialismo, né, contemporâneo de uma forma muito dura e elegendo aquele que talvez o maior tirano que o mundo tem hoje, disfarçado de democrata, é um indivíduo que tem desrespeitado os direitos humanos, a liberdade de ir e vir e etc. Já posso ir para o intervalo? Então, é rapidinho, é 1 minuto, vapt-vupt, não saia daí. Você que está em casa e você aqui da plateia, é 1 minutinho só. Fala aí, companheiro. Já conhece a nova obra gigante do governo do estado? É o VLT. Vai ligar tudo. O VLT é um transporte moderno, rápido e sustentável que vai adiantar o lado de milhares de pessoas. O governo do estado presente trabalha pra gente. VLT. Você está conectado com a gente? TV Conexões, 4 anos de saber, de troca, de experiência. Beijão no coração a todos. Voltamos aqui. Então, Ricardo, no bloco anterior, vamos enfatizar isso. Já vimos que existem, meninos, meninas, diversos tipos de democracia ao longo da história da humanidade. Ricardo estava comentando, mas eu tinha dito, Ricardo, que muitas vezes nós ligamos o sufrágio universal à democracia. Esse barema aí. Tem sufrágio, é democracia. E não é bem assim. Vamos lá comentar um pouquinho? Então, a gente, na verdade, tem experiências democráticas, né? Aquela parte que ficou precisando a gente retomar do início. Na Grécia Antiga, a gente tinha um modelo chamado democrático, mas que, na prática, apenas os homens bem-nascidos é que tinham esse exercício de democracia. A gente tem outras experiências históricas também marcadas por participações coletivas sem necessariamente o sufrágio universal. Aliás, o sufrágio é uma conquista muito recente da humanidade. Se a gente imaginar que nós estamos aqui na civilização em torno de 8.000 anos, professor, mais ou menos, né? Desde a primeira escrita, da formação dos primeiros estados lá, do modo de produção asiático, até hoje, a ideia do voto coletivo ela é muito mais recente, muito recente.
né? Ela é do movimento do século XIX para o século XX, as ondas liberais da Europa, né, de 1820, 1830, 1848, que começaram a discutir a votação coletiva no início do século XIX, onde vocês, mulheres, a quem a gente deve imensamente o conceito de democracia, porque foram vocês, como movimento sufragista, que deram início a essa equidade de gênero no voto. Você imagine que o Brasil só não tem nem 100 anos, foi nas eleições constituintes de 1933, onde as mulheres participaram pela primeira vez votando, e só foi ratificado isso na Constituição de 1934, né, da era Vargas, onde o voto passou a ser exercido também pelas mulheres. Professor Ervelter, algum comentário? Vamos passar aí para fazer uma ligação. O que é política? Me responda, o que você acha que é política? Lucas escapou aí, foi? Lucas saiu rapidinho. Então, o que é política para você? Política do polis vem de cidade, né? Assim como político, ou seja, um cidadão escolhido pelo povo. Política é, sobretudo, a forma que nós escolhemos relacionar um tema específico. Como, por exemplo, um político representa o povo, como a democracia, como um governo do povo, um governo onde o povo elege um político exatamente para representar aquela minoria ou aquela determinada região. Professor Ervelter. Bom, eu trago aqui uma reflexão aqui, porque nós estamos discutindo uma forma de governo, que é a democracia, mas essa forma de governo, ela também, com o avanço do tempo, ela precisou ser institucionalizada. Essa institucionalização, ela vem justamente com o agente político. Daí a necessidade do surgimento da política. A política, ela vai contribuir para a institucionalização desse sistema, para que a democracia ou qualquer outra forma de governo que possa vir a surgir concomitante a ela ou juntamente com ela, possa ser preservada a partir do fortalecimento dessas instituições. Percebam que, com o avanço do tempo, e principalmente a partir do momento em que nós temos aí a tripartição de poderes, né, o avanço de poderes como o legislativo, o executivo e o judiciário, nesse equilíbrio de forças, nós teremos aí instituições que vão fortalecer governos, consequentemente, fortalecer a democracia, protegendo a democracia. Com os nossos convidados, nós trazemos para vocês justamente esse questionamento, né? O que é a política? Nós já vimos que a democracia é uma forma de governo que pode ter os seus problemas, mas não encontramos nada melhor até então para substituí-la. Daí a necessidade de sua defesa e também, graças a ela, hoje nós podemos falar dessa representatividade. E é bom deixar claro aqui algo também que é muito importante dentro da democracia, que um fato de um determinado grupo alçar o poder pelo desejo da maioria, não quer dizer que as minorias que não conseguiram eleger o seu representante devem ser descartadas. Pelo contrário, os seus direitos devem ser assegurados. E aí a importância, então, desse agente político e do fazer político. É isso aí, professor Robson. O que não pode é quem perdeu as eleições querer dar um golpe nos candidatos, nos eleitos democraticamente, seja por motivos econômicos, políticos ou besterol, para assumir posições aí de cartéis, como foi o caso recentemente do Brasil. Eu queria inserir uma pimentinha para vocês dois. Mais uma vez, peçam a palavra, nós vamos fazer uma rodada depois dessa aqui, dialética. Então eu queria me fazer um samba aí, democracia, política e o ato da dialética. Vamos misturar um pouquinho, Zacarias, aí? Zacarias Vamos, primeiro, depois Ricardo, e eu vou passar para os meninos. Vamos sim, Robson. Eu acho que nos últimos anos as pessoas passaram a ter uma atitude em relação à política, uma atitude de hostilidade. É verdade que as pessoas passavam a maior parte do tempo odiando os políticos, chegavam na eleição, eram convencidas que a eleição era a festa da democracia, que tinham que votar. Isso era função, objetivamente, dos tribunais eleitorais, regionais ou superior, ou Tribunal Superior Eleitoral, que precisavam convencer as pessoas a irem votar. Porque votar é uma coisa importante.
Entretanto, as pessoas passavam os outros 2 anos, porque a gente tem eleição de 2 anos, né? Ou para o município ou eleições gerais, as pessoas passavam os 2 anos odiando os políticos. Nos últimos anos, as pessoas passaram a odiar os políticos muito mais, e a odiar não só os políticos, mas a odiar a política, o que é um grande problema. A gente não pode ter democracia com as pessoas odiando a política, porque fora da política a gente tem uma coisa, que é o fascismo, que é a tirania, que é a autocracia. Então a gente teve no Brasil uma situação recente que foi as pessoas tendo uma atitude de muita hostilidade em relação à política, não mais aquela atitude dos 2 anos que antecedia a eleição, mas uma atitude recorrentemente hostil à política, de negação da política e na perspectiva de eleger pessoas que supostamente não eram políticas, elegeram os piores políticos. E a gente tem um Congresso que é um Congresso, vamos combinar, que é um Congresso muito ruim para os anseios do povo. É um Congresso que agora, recentemente, a gente está tendo um julgamento no STF e o Congresso está indo de encontro ao que está sendo julgado no STF. Isso é uma afronta à democracia, isso é uma afronta à harmonia dos poderes, porque os poderes precisam ser harmônicos, nenhum poder pode se sobrepujar sobre o outro, mas é função do STF julgar o que é constitucional ou não. A última palavra, em termos da aplicação das leis, é de um poder, do STF. E o Legislativo não pode ser uma corte revisora do que o STF defende. Então a gente tem, nessa dialética, Robson, uma situação que a gente precisa voltar a dialogar com a juventude, dialogar com a sociedade e dizer que sim, a gente pode ter uma atitude de confronto com a política, de questionamento dos políticos. A gente pode criticar o STF, pode criticar os políticos, pode criticar o Congresso. O que a gente não pode fazer é desistir da política, porque se a gente desiste da política, alguém vai lá, toma o poder e governa por cima da nossa vontade, por cima dos nossos desejos, por cima de tudo aquilo que a gente precisa. Ricardo. Lá na Grécia Antiga, com a lei dos contrários do nosso querido Platão, ele dizia assim, que uma coisa é porque poderia não ser, senão não seria. Ô Ricardo, isso é loucura? Não é não, pessoal. Uma coisa só é porque poderia não ser. Senão a gente não precisaria afirmar isso. Se eu digo que esta sala é clara, é porque imediatamente eu criei o conceito da escuridão. Se eu digo que algo é belo, é porque existe a feiura. E isso é lindo, isso é bonito, isso é a história da humanidade, que é o jogo do contraditório. A possibilidade de você ver no outro a negação daquilo que você acredita, não há problema nenhum. Isso é a democracia plena. É por isso que a existência da esquerda é maravilhoso. A existência da direita também é maravilhoso. A existência daquele grupo que se diz do centro, que negocia com o lado, é interessante também. O que não é interessante é a extrema-direita. É o extremismo político, porque a extrema-direita não quer conversar com você, ela quer matar você. Ela não quer que você dê opinião, ela quer aniquilar o seu direito de participar. Ela não quer que você entre em discussão com ela quer acabar com você. E isso ficou claro. Ao discursar sobre a antipolítica, o que eles fizeram foi que 1/3, é a minha conta, 1/3 desse país, acreditem que tamanho de tragédia é isso, 1/3 de um país que tem 201 milhões de habitantes, 1/3 de cada 3 brasileiros, um apoia o fascismo. Em cada 3 brasileiros, um é racista. Em cada 3 brasileiros, um é homofóbico. Isso é gravíssimo. Eles já estavam aí, latentes. Mas esse grupo que foi alçado ao poder outorgou à sociedade brasileira o direito de discursar contra a vida, contra a ciência, dizer que a Terra é plana, que mulher não tem direito a participação coisa nenhuma, assumir um discurso racista, que vão para lá, que destrói o Congresso Nacional, que destrói o STF, e acham que isso é exercício de democracia. É aniquilação, não é só da democracia, é da civilização e da inteligência humana. Então, o contraditório é massa. Você pensar diferente de mim é lindo. Você tem um professor como o professor Sérgio Assis, um dos maiores educadores deste estado da Bahia, a quem eu peço uma salva de palmas. Do qual eu respeito imensamente, mas que muitas vezes vamos pensar diferentes e pensamos diferente e convivemos com muito amor e admiração mútua no contraditório. O contraditório e a dialética é precioso. O que não pode existir é a aniquilação do meu direito de ser quem eu sou, da forma que eu sou.
Vamos falar agora, eu vou trazer uma outra coisa, eu endosso aí, parabéns. É importante que a gente abra espaço para os protagonismos. Eu vou usar no plural, porque a sociedade como um todo, seja ela segmentada ou não, precisa ter voz, precisa se colocar e buscar direitos. Não existe democracia sem direitos, sem ouvir essa voz. E é isso que eu queria conversar com vocês, depois os 12 aqui. Como é que é isso? Elvétia, conduza aí, por favor, esse protagonismo e essa voz, principalmente da juventude. É isso aí, vamos lá, meninas, aproveitando aqui o ensejo aqui agora e ver esse protagonismo de vocês aí, trazendo essa contribuição para esse debate aqui conosco. De política e democracia, eu concordo plenamente com você. É claro, a gente tem, todos nós temos o direito, né, temos a voz de falar, temos as nossas opiniões, é claro. Mas quando a gente cita sobre democracia e política no nosso país, infelizmente tem pessoas que não entendem isso, não entendem direito o que é política. E acaba que um país onde as pessoas não entendem da sua história, não entendem de toda a sua história, né, todo o seu caminho, acaba que é fadado a repetir. Tem pessoas que dizem hoje em dia que queriam que voltasse a ditadura militar, 21 anos de ditadura militar, e infelizmente depois que acabou a ditadura militar mesmo, o Brasil passou ainda por muitas coisas, né? E aí, infelizmente, as pessoas não têm essa consciência, né? A gente vê que as pessoas não enxergam a opinião do outro. É claro, cada um tem sua opinião, mas a gente deve respeitar, deve ter uma equidade em relação às pessoas. Essa é a estudantada da Bahia. Gente, quando você participa efetivamente dos processos democráticos, na sua rua, no seu bairro, na escola, qual é esse sentimento, eu lhe pergunto, que lhe envolve, sabendo que essa juventude foi para as ruas, foram para diretas já, tensionaram para a conquista de todo o processo democrático. Nós, enquanto ainda jovens, conversando hoje aqui no auditório, vimos que nós fomos à luta, uma vez nós fomos para o Rio de Janeiro, para a preservação da sede da UNE, essa grande entidade em defesa da liberdade de expressão. E aí eu quero colocar a liberdade de expressão como um fator essencial da prática democrática. Puxando o gancho, né, que o senhor falou desse sentimento, é um sentimento de orgulho coletivo, né? Quando nós, estudantes, ocupamos espaços que, por direito, deve ser nosso, né? Não deveria, deve ser o nosso espaço, né? Nós devemos, sim, ser os protagonistas, porque somos nós que fazemos a diferença, né? O professor não conseguiria dar aula numa sala de aula se não tivesse alunos para ele ensinar. E os alunos não poderiam aprender se não tivesse um professor para, né, os conduzir, os orientar. Então, todos os espaços são de extrema importância. E, principalmente, os espaços de poder que nós, estudantes, podemos ocupar, como os líderes de classe, que é o qual eu faço parte, como os grêmios estudantil, né, o deputado jovem baiano que existe e que muitos não conhecem, né, o jovem senador, que o jovem Pedro foi para Brasília no mês de agosto, para poder passar, né, uma semana lá em Brasília para ver como é ser um senador de verdade, né? E são várias políticas públicas e cargos que existem que nós, estudantes, podemos ocupar. E, às vezes, a gente esquece de ocupar esses espaços porque pensa que não tem capacidade o suficiente, que não conhece, mas, de fato, tem que se jogar de cabeça, né, e ir, porque é com a prática que vai se aperfeiçoando e aprendendo. Eu fui líder de classe pela primeira vez quando eu era no 9º ano, e eu fui líder territorial pela primeira vez também, sendo no 9º ano, quando tinha vários estudantes baianos, vários líderes baianos, que era tudo do ensino médio, e eu pensava que eu não conseguiria ficar, né, no meio deles, mas eles perceberam e eu percebi
que eu possa ocupar qualquer espaço. E isso é democracia, isso é política. Política é qualquer relação de poder, né, a organização social, quando as pessoas pensam no senso comum, né, tem a mesma ideia. Então, é importante que nós, enquanto estudantes, a gente lembre de ocupar esses espaços, e espaços que a gente deve ser os protagonistas. Porque democracia que muitos pensam que é só votar em representantes, democracia não é isso. Democracia é ter uma vida digna, né, ter saúde de qualidade, uma educação de qualidade, uma escola de qualidade, né, uma alimentação de qualidade. Isso é democracia de fato. Democracia não é só votar no representante, receber um dinheiro do representante para você votar ali na boca de urna. Não existe isso. Democracia é quando a gente tem um conhecimento sobre aquela política, sobre em quem a gente vai estar votando. Então, por isso que eu acredito que é importante também, nas escolas, né, ensinar sobre política, sobre democracia, porque são assuntos que a gente pega ali de leve na aula de história, de sociologia, mas não se aprofunda. Então, por isso que é importante, nas escolas públicas, estudar sobre política, para que futuramente nós, enquanto estudantes, né, que vamos ser pessoas que vão estar ocupando outros espaços, a gente saiba escolher os nossos representantes futuramente, né? E também para a gente ser esses representantes. É isso que serve a TV Conexões. E aí, em novembro, estreia Arena Debate com essa estudantada. Vamos reunir esses grêmios estudantil, todas as vozes que falam e falam ideologicamente. Eu já vou fazer uma pergunta e jogar para a mesa. Ideologia. Eu quero uma para viver. Cazuza. Vamos inserir a questão ideológica nesse contexto, gente? Qual é a sua luta hoje, Lucas? Falar em ideologia, qual é a sua principal luta hoje? Uma bandeira que você... Essa é o luto. Todos aqui do palco, principalmente do auditório, têm consciência que eu faço parte de das pouquíssimas pessoas dentro do Tales de Azevedo que são pessoas trans, né? Somos menos de 2% da população brasileira, né? E, mesmo assim, representamos a maioria das vítimas de violência motivadas pelo ódio, né? Motivadas pela antidemocracia, né? Porque um país que mais mata jovens negros é um país que ainda precisa de mais passos para uma democracia plena, né? Eu, como uma pessoa trans e como alguém que já entendeu que esperar que alguém lute por mim não é uma opção, ocupar espaços, liderar grêmios estudantis, liderar movimentos sociais, tanto os estudantis quanto outros movimentos sociais que existem, ocupar a Câmara dos Deputados, a Câmara dos Senadores, como nossa querida Erika Hilton, né? Que construir debate, e, enfim, a juventude trans, ela não quer ser lembrada só no mês da visibilidade trans, ela não quer ser lembrada em momentos específicos que dizem, vou botar aqui um moleque trans aqui para falar e só por falar mesmo, só porque, né, tem que ter a representação, alguma representação mínima. Estar na política, estar nas escolas, estar na economia e estar onde a democracia ainda não chegou e que precisa chegar, né? Então é isso, gente. Então, Giovana, pode? Qual é a sua luta, Giovana? Então, Você precisa de uma ideologia para viver? Claro, acredito que todos nós precisamos, né? Independente de qual seja. Então, quando o Lucas entra nesse conceito de ideologia, a gente também entra muito nas salas de aula, né? Que como incentivar um estudante a pensar de forma crítica, sendo que suas cargas horárias de filosofia, de sociologia, de história são reduzidas pelo novo ensino médio. Então, professores como o professor Sérgio Assis, como o professor Hamilton, como a professora Lilian, Patrícia,
Eduardo, são professores que não se limitam a pensar somente em sua matéria e trazem debates importantes e pautas importantes para dentro da sala de aula, para buscar ensinar o jovem a ter o pensamento crítico, a pensar fora da caixa, a se entender como indivíduo e, a partir disso, buscar o próprio direito, né? Porque eu hoje não sou líder de sala, também não faço parte do Grêmio atualmente, mas eu sou estudante e isso me coloca em lugar de fala, porque ninguém melhor do que uma estudante para falar sobre os estudantes. Ninguém melhor para falar sobre a carga de aula que nós temos do que nós mesmos. Então, eu acredito que esse seja um grande desafio atualmente e eu queria saber dos professores como ensinar um aluno e incentivá-lo a ter pensamento crítico com sua carga horária reduzida. Já passo para vocês, vou começar aqui com Zacarias. Zacarias, uma ideologia para viver e como se traz esse debate, esse diálogo para dentro da sala de aula, para dentro da escola e dos espaços comunitários. Coisa que Giovana fala que é muito importante tem a ver com o fato de que hoje é permitido e assegurado pela Constituição aos professores exercerem livremente o seu papel de professores. Outrora, né, como Maria Clara falou, foi Emily que falou da ditadura. Durante a ditadura a gente não podia exercer a nossa liberdade, não podia dizer as coisas que a gente pensava, não podia falar mal do governo, muito diferente do que acontece hoje. Hoje a gente pode falar mal do governo, do STF, não pode ameaçar de morte, né, Ricardo? Não pode dizer que vai matar o ministro, não pode, ainda mais quando é uma pessoa com visibilidade, isso não pode acontecer. Mas a gente pode criticar, tem todo o direito de criticar, e os professores têm toda a liberdade de exercerem o seu ofício dentro da sala de aula. Entretanto, Giovana, o que acontece é que os professores estão constrangidos. A gente tem no Brasil um movimento chamado Escola Sem Partido, que tenta recorrentemente nas Assembleias Legislativas, nas câmaras de vereadores e mesmo no Congresso Nacional, tolher os professores. Né? Para eles a ideia o nome é até bonito, Escola Sem Partido. A gente não quer a escola com um partido, a gente quer a escola com muitos partidos, desde que não sejam partidos fascistas. Desde que não sejam partidos que queiram a morte do outro. Então, todos os partidos têm direito, têm lugar na escola. Mas esse nome Escola Sem Partido não é dizer que a escola vai ser sem partido. A escola vai ser sem o outro partido, o partido do outro. Aquele partido que fala da visibilidade das pessoas trans, das pessoas LGBTs, das pessoas negras, das mulheres. Esses partidos, essas pessoas, esses professores estão sendo atacados na sala de aula. Esses professores têm sido constrangidos. Então as pessoas precisam saber que para que esses professores exerçam plenamente o seu ofício, é preciso que haja política, que haja bons representantes, que haja interesse das pessoas serem representadas e também se autorrepresentarem lá. Uma pessoa trans, para que ela tenha visibilidade, ela precisa ter o direito de caminhar pela rua livremente, sendo quem ela é. As pessoas com deficiência têm um lema que diz assim, nada sobre nós sem nós. O que significa que a gente, claro, pode falar e pode estar ao lado das pessoas trans, das pessoas negras, mas não pode falar pelas pessoas negras, pelas pessoas trans, sem ter uma pessoa negra, uma pessoa trans, uma mulher, uma pessoa com deficiência, falando também por si. E que para que essas pessoas falem, é preciso que haja democracia, que haja política, que haja respeito e que haja da parte dos professores a liberdade de dizer o que eles pensam e dar suas aulas criticamente, porque não há educação se não for de forma crítica. Não pode haver educação, ainda mais história, sociologia, filosofia, se os professores tiverem medo de falar, de passarem livros que falam da homofobia, que falam de pessoas que amam de uma outra forma. Entendem? E esses professores o tempo todo têm sido constrangidos. A gente vê aí projetos de deputados, às vezes até movimentos de retirar livros, de negar livros, e pessoas que queimam livros. Imagine que quem queimou livros na história da humanidade foram os nazistas. E a gente teve no sul do país uma cidade em que vereadores pegaram e queimaram livros de literatura, livros consagrados, porque esses livros falavam dessa outra forma de amor. Então isso não é possível e isso a gente só pode defender esse tipo de coisa aqui porque a gente tem uma sociedade que é democrática, apesar de todas as formas que a gente tem visto aí de tentar tolher a democracia, de tentar evitar a democracia. A gente ainda tem a democracia e por ela a gente vai lutar. Por ela a gente vai cerrar fileiras com todas as pessoas que são diferente de nós, para junto com elas, sem substituir essas vozes, a gente garantir que essas pessoas possam falar, porque nós também queremos falar. Ricardo Carvalho, precisa de uma para viver? Claro que sim.
O grande combustível da nossa vida são nossos ideais, né? Se vocês verem bem, todos os grandes movimentos da história foram antecedidos por princípios, né? Por ideias, por conjunto de ideias. Foi o cristianismo, por exemplo, e o seu conceito de amor, um novo paradigma para a humanidade trazido por um carpinteiro palestino, né? Que mudou a história do mundo para sempre. Então, tudo que veio depois do cristianismo, de bom, de fraternidade, igualdade, veio da ideologia baseada no princípio do amor que Jesus trouxe. E depois a gente tem outros exemplos, o humanismo que trouxe o renascimento que trouxe a reforma. A gente tem o iluminismo e o pensamento liberal que remoldou a humanidade com os conceitos democráticos e participativos. Depois o socialismo, o anarquismo, o sindicalismo, que obviamente são ideias que ficaram um pouco datadas no século XIX, mas que adaptadas à realidade da gente, trazem o que nós chamamos hoje de esquerda. O que é esquerda hoje? É quem defende distribuição de renda, educação para todos, a vida para todos. O pessoal da direita também quer essas coisas através de um outro caminho, do liberalismo, né? De uma abertura maior de mercado, de uma participação maior daqueles que são os detentores dos meios de produção. Não vejo problema nenhum, acho ideologia uma coisa essencial. Mas aproveitando, professor, você disse uma coisa tão incrível sobre queimar livros, né? Eu não consigo imaginar uma estupidez maior do que ceifar o direito de acesso à informação. E Henrique Heine, um pensador e poeta judeu nos anos 30, escreveu diante das cenas dos nazistas queimando livros, da noite dos cristais, da noite dos longos punhais, da exacerbação da intolerância que tomou conta da Alemanha, ele disse: quem começa queimando livros, termina queimando gente. No próximo bloco, já vamos falar de identidades, né? Quando eu assumo lideranças, como se forma uma liderança para defender direitos, princípios e ideologias. Então, rapidinho, veja esse recado, é importante, VAPT e VUPT, e continuaremos aqui. Eu só vou beber um golinho d'água e volto já. Como é a boa na Bahia? A boa hoje é que nós temos um teto para morar. Saber que nós não temos compromisso do aluguel para pagar. Agora acho que dá para digitar até uma poupança, né? É felicidade para muita gente, não foi só para mim. E gira o trabalho. Com a parceria Bahia-Brasil, mais de 88 mil famílias estão de casa nova por todo o estado. E vem muito mais por aí. Esse é o trabalho do governo do estado. Essa é a boa da Bahia. Governo do estado presente, trabalha pra gente. Gente, vem cá, vem cá, vem cá. Eu vou fazer uma inconfidência aqui. É a minha cara. Olha, Zacarias, reencontrei. Eu tenho 64 anos nessa luta de sala de aula. E eu encontrei aqui meu aluno de primeiro ano. Ele foi meu aluno no primeiro ano do ensino médio. Olha que maravilha. E com essa fala que eu quero homenagear todos os professores que trabalham história crítica, que trabalha o projeto de vida. Eu não vou falar quanto tempo, mas já tem um tempinho, né, Zacarias? Então foi uma felicidade. Eu não sabia. Ele disse: você foi meu professor. Eu digo: que maravilha. Depois de quantos anos, né, Zacarias? Pois é, muitos anos. Em 1985. Eu fui professor dele, jovem, assim como você, aluno de primeiro ano. Vejam só. E hoje nós estamos aqui. Que turma boa aquela, né? Mas vamos falar aqui, vamos retomar, vamos falar aqui de identidades. Lucas me pediu aqui a palavra para falar sobre ideologia de gênero. Vamos lá. Só na caixa. Muita gente fala em ideologia de gênero como se fosse um plano secreto para mudar quem as pessoas são. Mas isso não existe. Esse termo foi criado para espalhar o medo e a confusão, né, entre pessoas cisgêneros, né, e pessoas trans. Ideologia de gênero, na verdade, é educação, é sobre diversidade, é o que os professores de, principalmente sociologia, cadê Eduardo? Sociologia e filosofia e, enfim, outros professores de humana tentam ensinar, né? Que é sobre não tratar ninguém como inferior por ser diferente. Diferente não é a palavra certa, mas diferente do que as pessoas que hoje ocupam os senados
eles julgam diferente, né? Uma pessoa trans, uma mulher que gosta de outras mulheres, ou uma pessoa bissexual que gosta de, enfim, os dois gêneros, ou coisas do gênero. Muitas das vezes a gente acha que... A gente não, né? Eles acham que isso é ameaçar a família, e isso não apaga a sua família. Isso apaga a minha família, que ela tenta existir, tenta ter um pai como eu, e eu não existo para eles, simplesmente. Pessoas trans, para eles, não existem. A família transmasculina, a família transfeminina, ela não existe, né? E quando tentam barrar essa discussão, o que estão dizendo é: eu prefiro uma escola que silencie do que uma escola que acolha. É isso, gente, que nós estamos falando. Essa questão de ser invisível, de nos colocarem à margem ou da invisibilidade, é o que a extrema-direita faz. É o que nós, como seres humanos críticos, atuantes, seja lá qual bandeira defenda, é preciso assumir essas posturas de lutas. Nossa estudante aqui está pedindo aqui a fala aqui. Inclusive, falando sobre essa questão das redes sociais mesmo, hoje em dia é muito complicado a gente não ser bombardeado com desinformações. A gente vê atualmente muitas fake news, muitas notícias falsas que são compartilhadas tanto no WhatsApp, como você falou, tome cloroquina, ou até mesmo dizer que a vacina tinha chip chinês. É um absurdo. E as pessoas não procuram isso, né? Infelizmente, as pessoas não procuram saber de onde vem essa informação e, infelizmente, acabam caindo nessas desinformações, né? E a gente também vê que, também falando um pouco, né, sobre a fala de Lucas, sobre a ideologia de gênero. A ideologia de gênero. A gente vê também a participação de pessoas trans nos senados, né? A gente tem um exemplo da nossa deputada Erika Hilton. Ela, infelizmente, sofre, né, todos os dias. A gente pode, se a gente pesquisar na internet, a gente vê que ela é bombardeada de xingamentos, de ofensas à identidade dela, a quem ela é, entende? Então, infelizmente, é isso, né? A gente vê que as redes sociais só pioram também essa situação. Zacarias. É exatamente essa questão aí que o Ricardo falou. A gente precisa utilizar a internet para coisas boas, porque, afinal de contas, é uma invenção da humanidade, não é invenção de Mark Zuckerberg nem de Elon Musk, é uma invenção da humanidade, é uma invenção de trabalhadores. E o propósito dessa invenção, que aproximou imediatamente a nós todos, que faz com que a mãe de Emily tenha a condição de, em tempo real, mandar uma mensagem para ela aqui, ela também deu acesso a muita informação. E, contraditoriamente, na medida em que a gente tem muita informação, a gente tem muito acesso à desinformação. E nem sempre as pessoas estão preparadas para separar a desinformação da informação. Uma pesquisa do MIT norte-americano, compartilhada no livro dele, não na internet, mas no livro dele, Giuliano Dampoli, Engenheiros do Caos, ele diz assim: uma mentira compartilhada na internet tem 75% mais chances de ser espalhada do que a verdade. Porque a mentira tem áreas de espetacular. A mentira não tem limite, você pode dizer mentira sobre qualquer coisa. A verdade, ela tem um limite, mesmo na forma que o Ricardo falou aqui, mesmo ela sendo transmutada, se transformando. A verdade tem um limite, que é um limite de ser verdade, de dizer uma coisa. A ideia de que as pessoas podiam ser convencidas a mudarem de gênero, Lucas, é uma das coisas mais escabrosas que tem. A ideologia de gênero, que não existe ideologia de gênero. Existem estudos de gênero, existe identidade de gênero. Eu sou professor do Departamento de História da UFBA e sou vizinho do Departamento de Estudo de Gênero e Feminismo na minha Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas. Tem um departamento de estudo de gênero na minha faculdade que, quando foi criado, sofreu inúmeros ataques, porque a desinformação, as fake news, justamente dizia que essas pessoas estavam ensinando os jovens, as crianças de 6 anos, de 7 anos, a mudar de sexo. Ora, ninguém muda de sexo ninguém muda a linguagem é essa, mudar de sexo. Ninguém muda de sexo. A identidade de gênero é uma coisa muito diferente do sexo biológico, do gênero que a pessoa tem.
E isso existe estudos que demonstram isso. E esses estudos são sérios, são estudos científicos. Agora imagine você, uma pessoa, como a gente diz, a tia ou o tio do Zap, né? A sua tia, a minha tia, a tia de qualquer um de nós, mandando mensagem dizendo assim, olha, o Congresso lá, o Jean Willis, que esteve aqui com vocês, que foi deputado e que foi acusado de ter um projeto que permitia que as crianças de 6 anos mudassem de sexo. Imagine que eu recebi de parentes próximos a ideia de que Jean Willis e Érica Cocai tinham um projeto desse tipo. Aí você vai pesquisar, é tudo uma farsa, é tudo uma mentira. Mas a minha tia, ela compartilhou isso aí porque acreditou nisso. E se você for dizer para ela, não tia, é mentira, ela vai ficar ofendida, porque você sempre é o chato que vai levar a verdade para lá. Então a gente tem uma situação que é muito dramática. Não há alternativa em relação às redes sociais, senão uma regulamentação. Se não houver regulamentação, essa terra de ninguém vai continuar produzindo a mentira, a desinformação, e a mentira e a desinformação não é inocente, ela matou na pandemia, como foi dito aqui. Quantas pessoas deixaram de tomar vacina acreditando que a vacina fazia mal, e quantas dessas pessoas que deixaram de tomar vacina acreditando que a vacina fazia mal, morreram de Covid porque não estavam imunizadas, né? Eu conheço algumas, talvez vocês conheçam. Então é preciso regulamentar, é preciso impedir que os disseminadores de mentiras façam isso, e é preciso botar justiça no encalço deles e, se for o caso, mandá-los para a cadeia, porque é isso que eles precisam. Gente, que debate rico, que mesa maravilhosa. No próximo programa de Democracia Sempre, receberemos a vereadora Aladilce e vai discorrer também sobre o tema de liberdade, equidade. Teremos também o Márcio, que é da FABES, que é representante das comunidades aqui de Salvador. Teremos um grupo de alunos também maravilhosos que vão debater com a gente. Então não perca o segundo episódio do Democracia Sempre. Então, um beijo quis a todos. Eu queria agradecer enormemente a vocês, alunos, professores, ao meu companheiro aqui, Elveter, que também brilhantemente conduzindo, a todos vocês aí da Secretaria da Educação, um beijo no coração e até o próximo programa Democracia Sempre. Tchau, tchau, beijo no coração.